Voltamos com TV Casa Cor ao vivo, esse programa que dura 1 hora, que é um programa de 1 hora que dura quase 2, Mari. É assim? Entendi. Hoje vai durar muito, porque essa casa aqui, toda vez que eu te entrevisto, a gente está nesse ponto. Só que a casa, né? Só que a casa é enorme, a gente vai conhecer a casa agora. Mari, essa é a semana da sustentabilidade. Então eu costumo ressaltar o que tem de sustentável nos espaços. Aqui é tudo sustentável. Mostrou o dia que você ganhou ali o certificado Aqua, da Fundação Vanzolini, está ali. E, enfim, todas as suas escolhas foram necessariamente sustentáveis. Sim. Quando a gente conversou também, eu te perguntava se já era uma preocupação tua antes fazer projetos sustentáveis. Para quem não viu, agora vai conhecer a história de Mariana. Era uma preocupação, começou na época de faculdade, mas eu achava que era algo ainda utópico. E depois que eu vi os arquitetos começarem a desenvolver, eu percebi que era possível, e aí eu comecei a ir atrás também junto. Bom, e aí, quando você soube que tinha essa missão aqui de fazer em Casa Cor um espaço sustentável, foi a própria equipe de Casa Cor que te sugeriu? O que você pensou e falou, uau, agora é desafio, agora tem que ser de verdade? Nossa, eu fiquei dividida, eu fiquei alucinada e outro lado meu ficou super preocupado, porque é uma responsabilidade enorme e a localização aqui você é visto dos 4 cantos, então a construção, além de ser sustentável, tem que ser linda e impecável, então foi bem intenso. Faz quantos anos que você está formada, Mari? 3 anos e meio. Super jovem, se formou aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, pela FAAP. Super jovem e já fez... Bom, vocês viram, o Denis vai mostrar depois um pouco da casa por fora. O que eu queria? Eu queria começar a mostrar de lá para cá, porque acho que vocês não viram esse espaço aqui. A gente tem como passar por aqui, né, Mari? Ó, porque a casa... Você tinha uma ideia, uma primeira ideia de fazer a sua inspiração inicial. Era o que era Tailândia, alguma coisa assim? Como é que é? Foi, eu fui viajar para Tailândia porque eu andava lendo sobre culturas, espiritualidade, e aí eu fui para lá já focada em observar o povo e trazer algo. E aí eu vi que tinha muito a ver com o tema daqui, que além de ser o essencial, era a sustentabilidade. Eles são super ligados a isso, né? Em relação, não à palavra sustentabilidade, mas ao cuidado da natureza. Bacana, a Mari foi fazer comer, beber, amar e foi para Tailândia. Bom, aqui a gente tem então a varanda. E aqui a gente já tem mesmo algumas referências, né? A gente já começa a ter um pouco desse olhar da Tailândia, nesse cantinho que é a varanda, que fica bem aqui na passagem. Né? Isso, já começa toda a estrutura, os muxarabis, os móveis. Legal, né? Aqui, isso daqui, de onde que você conseguiu essa cama? Isso é um rapaz que ele garimpa peças que não necessariamente estão em bom estado pelo mundo, traz, restaura e revende. Ficou maravilhoso aqui, né? Bom, então a gente tem essa varanda, a casa está toda suspensa, é isso? Ou só esse lado? De lá tem um apoio, né? Ela está levemente toda suspensa, até por uma questão de contato da laje de madeira com a terra, para evitar a umidade. Que tipo de madeira você usou aqui? Aqui é tudo madeira de reflorestamento, as lajes e paredes são de pinos e a estrutura é de eucalipto. Bem, então a gente tem aqui, ali você respeitou, obviamente, respeitou a árvore passa. Justo, né? eu cortar. Justo você não, de jeito nenhum. Então a árvore ali perspassa essa parte da cobertura. No piso a gente tem o quê? No piso é cerâmica e nós colamos com cola branca à base de água. Então a cola branca mesmo, tipo de escola, para tentar facilitar a retirada, que a gente consiga aproveitar as peças. Porque a ideia de Casa Cor é que no final nós tenhamos quase nada de resíduo também na desmontagem. Teremos, como já falamos anteontem, doação de materiais. E hoje, no final do programa, quando tiver quase em 2 horas de programa, a gente tem o Fernando da Ecaplan falando mais um pouco sobre doação de materiais quando acaba a Casa Cor. Então, esses daqui, todo esse piso que é de cerâmica será retirado, provavelmente vai sair inteiro daqui. Sim, é o que a gente espera. Bacana. Então foi colado com cola, porque é uma amostra, né, gente? Pôde fazer isso porque era uma amostra. E os muxarabis, você que desenhou? Isso, eu desenhei inspirada nas referências dos hotéis de lá e enviei para uma empresa que cortava laser e aí depois eles revestiram o MDF com resina PET. Ah, é? Então isso daqui é madeira? Isso, por dentro é madeira. Mas por dentro madeira e isso daqui é uma resina? Essa resina passa? de PET que eles passam por cima. Como com pistola? Como se fosse a vácuo. E aí ela faz todo o formato e gruda como se fosse uma pintura. Nossa, que interessante o processo.
Bom, então o desenho é uma referência dessa viagem da Mariana, do Comer, Rezar e Amar. E aí, depois, isso é madeira por dentro e tem essa resina. Nossa, parece que muito metal, né? Bom, aqui a gente tem essa barba de velho? Não, barba de bode? Barba de bode, Barba de velho. Cadê o Rodrigo? Tá parecendo a barba do Rodrigo, cinegrafista. É a barba de bode. Então, essa daqui. Ela vai crescendo assim? Ou aqui já parou de crescer? Não, aqui a gente colocou ela solta mesmo, ela tá pregada por fio de nylon e os preguinhos direto na estrutura. Então ela fica desse tamanho e a gente que foi amarrando os pedaços. Na natureza? Isso. Ela vai crescendo, desenvolvendo? Sim. Interessante, porque isso aqui ficou bacana. E hoje temos uma tarde chuvosa de sexta-feira. Então as pessoas podem ver a barba balançando. Nossa, eu adoro isso aqui, que é o tostão. Não sei se você tem na sua casa essa planta, já teve? Não. Essa planta aqui é maravilhosa. Você não precisa regar, você não precisa fazer nada. Você deixa lá, depois de 2 meses ela vive de novo. É um negócio, é incrível. Essa planta é perfeita para quem esquece de regar. Não faça isso em casa, regue a sua planta. Mas ela rende muito. Eu fui no aniversário de uma amiga há 2 anos, ela me deu um assim, hoje eu tenho a casa inteira de tostão. Voltamos para a sala integrada com a cozinha, que é o ambiente que a gente já mostrou várias vezes enquanto conversou com a Mariana, mas do lado de lá. Aqui está a cozinha. Esse aqui também é lepre, tijolinho do desafio do dia, que está lá fora. Mas esse tipo de acabamento eu nunca tinha visto. Esse é novo, eles lançaram na Revestir agora. Esse é o tijolinho que eles faziam com os resíduos do desastre de Mariana ou não? Não, esse não. Esse eles usam os restos das lâmpadas, mas não veio de Mariana. Porque eles lançaram numa época alguns tijolinhos que reaproveitou a lama de Mariana, né? Eram 3 cores e agora parece que acho que eles adicionaram mais alguma coisa assim. E esses daqui são restos de lâmpadas. Ok, então, e o que deve dar, depois eles devem fazer uma... Cadê a Ludmila para explicar para a gente como que é o processo, Ludmila? Olha só o que apareceu aqui em cima da pia. Uau! De repente, bolo de bem casado. Quem será que trouxe? Está derretendo. Derretendo! A gente pegou ali na Dona Deola. Já a gente vai experimentar o bolo de bem casado. Bom, a gente tem lá o tijolinho, feito com esse reaproveitamento de lâmpadas. A gente tem os armários aqui. De quem são esses armários? Da Ornari? Tá vendo, reconhecendo essa linha. Olha, um beijo para Esther também. Essa linha tão charmosa deles, né? É muito legal. E aqui a bancada. Que material que você usou na bancada? Esse é o Decton da linha Eco, que eles utilizam restinhos também de resíduos, que são essas pedrinhas que aparecem, por isso que ele não fica liso por inteiro. Parece aquele material, aquele fugê que a gente usava antigamente, não é? Tipo granilite. Granilite, mas muito legal. Então é da Consentino, é um Silestone muito bacana. Você fez toda a parte externa também, a bancada e a parte externa, que dá o apoio ao móvel. Ótimo. Aqui o mesmo piso que está lá fora você usou aqui dentro. E aí em cima você fez uma solução que é super charmosa, que as pessoas vêm aqui para olhar. Você colocou as redes e pendurou as lâmpadas. Foi. Aqui foi uma solução que, na verdade, era uma inspiração muito impossível, assim, aquela coisa de natureza. Ai, um céu de estrelas, de vagalume, não sei o que. Ai, vamos pôr luzinha no teto. E a gente ficou pensando, poxa, como que a gente vai colocar algo que fique meio desordenado, mas que, ao mesmo tempo, fique pendente. E de repente a gente falou, poxa, compra uma rede pronta já em loja e prega. E pronto. Ficou muito bacana. A solução econômica também. Criativa e econômica. E eu vi, agora pela primeira vez, eu reparei que tem essa prateleira e a escada aqui para guardar as coisas, né? Isso. Ou ocupar melhor espaço. Na verdade, até essa prateleira, ela faz parte da laje. Ela é a mesma peça que entrou dentro da casa e serviu de apoio para a caixilharia. Porque é como se fosse um brise interno, um beiral interno para casa e acabou sendo uma prateleira, sem querer. Ficou super bacana. E aí a gente tem a escada para fazer o acesso. Bom, a gente continua. Essa parede de cá, que material que é? É chapa de aço, que foi reaproveitada de outros usos. E a gente arrebitou ela na parede, tanto que dá para ver até as emendas lá em cima. E na frente, essa gradezinha é a mesma chapa, só que pintada para tentar imitar um latão e misturar o preto e o prato dourado. E foi uma solução que você falou, bom, deixa eu fazer um outro uso, um revestimento diferente aqui. Isso, exato. E por dentro está a madeira de novo, né? Que está fazendo a estrutura. Muito legal. Essa casa mostra que você pode ter uma casa sustentável, muito elegante,
Porque quando você procura referências de sustentabilidade na internet, muitas vezes você encontra coisas muito feias. E é isso que talvez afaste as pessoas do conceito de sustentabilidade no morar, né? Exato, foi isso que eu tentei procurar, porque eu via que ou as pessoas amavam sustentabilidade ou odiavam e viam como algo à parte, né? Muitos clientes me perguntavam, mas você faz só projeto sustentável? Você não faria um normal para mim? Então, na verdade, é a mesma coisa, só que criou um estereótipo muito negativo, né? Porque por conta de usos talvez inadequados ou improvisados das coisas. Hoje você tem a indústria trabalhando com esse foco, o foco da sustentabilidade, então trazendo materiais para os profissionais que têm, desde o processo de fabricação, uma preocupação muito grande na economia de água, em ter fornecedores mais próximos. Então, tudo isso, a indústria caminhando juntas é mais fácil para o profissional, não é? Sim, é isso mesmo. Muito bacana. Então, a gente continua mostrando os móveis. Parceria de quem? Da 6F. 6Fs. Muito bacana. A gente está mostrando aqui essa sala com cozinha. A Júlia, se quiser pegar um pedacinho de bolo de bem casado, já pode, Júlia. Está liberado. Lá vai a Júlia dar uma mordidinha. Essas fotos são lindas também, né? São maravilhosas. Da Denise Maia. Da Denise Maia. Muito legais as fotos que estão aqui. Muito bonitas. E tem o quarto, que vocês ainda não viram, que está do lado de cá. Então, a gente vai... Enquanto a Júlia mastiga. Aqui a gente vem para o lado de cá, é o quarto. Como a Mari falou no começo da entrevista, essa casa ela é vista, você passa aqui pela frente, você passa pela lateral, quem entra já da entrada já vê a casa. Então, muito importante que a gente tivesse, primeiro, essas laterais em vidro também, para que o visitante conseguisse ver, não ficasse com medo de entrar, não é? E depois que ela fosse bem acabada em todos os cantos. Nesse canto aqui é o quarto. Esse é o quarto. A gente vê a mesma estrutura saindo ali, né? Aproveitada. Isso, é como se fosse um pergolado que começou na varanda e entrou por toda a casa. Então, ele vem para aqui, do lado de cá está o mesmo acabamento que vocês viram na cozinha. Isso. Que é o mesmo, é uma chapa reaproveitada. Isso. E aí você fez um dossel, que é a solução charmosa também. Foi, lembrando aqueles mosquiteiros de antigamente. Os mosquiteiros. E tem, no fundo, o seu zombiombo é mais uma referência à tua viagem. É uma referência de uma viagem também à Ásia, é um biombo mais indiano, mas que remete também à mistura dos estilos, né? O étnico, o clássico, o contemporâneo andam todos juntos, né? Sim. E a divisão que você fez entre o quarto e o banheiro foi com a cortina também. Foi com a cortina e o vidro por trás dela. Tem um vidro atrás? Ó, Denis, tem um vidro, hein? Cuidado. Então tem o vidro ali para fazer essa separação. E a gente tem a área do banho e do box ali atrás. E o lavabo na frente. Todas as louças e metais da Deca. Lá no fundo, aquele desenho, o que é? Aquele desenho foi uma referência de juntar a natureza e a cidade. Então, como se as duas coisas se entrelaçassem e fossem desenvolvendo juntas. Quem fez para você? Foi a Kalina. Kalina? Isso, a Caju que ela chama, que ela põe no Insta. Caju? Isso. Só Caju encontra? Ela tá como By Caju. By Caju, então, que fez esse desenho para você. Ela pintou isso é um adesivo? Pintou a caneta. Ela veio aqui e pintou. Então, vocês estão vendo esse desenho com essas referências que a Mariana colocou. Então, lá em cima a gente vê de novo a viga. No teto, aqui em cima, o que a gente tem? Esse teto é a própria laje, que é o Pinus. A gente pintou ele com branco, só para dar um acabamento bem leve, mas deixou ele transparecer como se fosse uma pintura feita às pressas ou algo assim, para a pessoa enxergar. Patinado, né? Exato, para ela enxergar a madeira que está por trás. Que legal. Agora, lá em cima, a Denis está mostrando lá em cima, na cobertura, o que vocês fizeram para isolar calor? A cobertura ela tem uma espessura, que consegue neutralizar um pouco esse calor e tem toda uma manta de PVC por cima que dá essa impermeabilizada para a questão de chuvas. Sim. E aí depois dela tem o gramado e tem a parte de placas solares. Então o sol ele não consegue pegar diretamente, porque ou ele bate na placa ou ele bate na grama. Então... Por isso a gente tem um conforto térmico muito grande nessa casa aqui, apesar da gente ter tudo em vidro. Essa era a proposta, conseguir mostrar que o vidro pode ser sustentável também, contanto que ele seja usado de maneira correta. Né? Muito legal. Aqui a gente tem mais um elemento da tua viagem? Foi. Isso aqui foi uma coincidência, foi o mesmo rapaz que viaja. Ele estava na Tailândia e viu um templo sendo demolido e iam jogar fora. E ele falou, poxa, eu vou comprar as peças e vou levar. Quando eu olhei isso no galpão dele, eu falei, eu preciso pôr essa energia lá dentro da casa. Que fantástico, lindo isso, né?
Muito bacana, a gente veio. Então, vocês conheceram quantos metros quadrados tem a casa? São 63. 63 metros quadrados. Mais, né? Parece muito mais. Talvez por conta disso, do vidro, né? Agora eu vou pedir para o Denis vir pelo lado de fora e fazer algumas tomadas lá de fora, aqui para dentro da casa. Peraí, que o menino está puxando ali. Muito bem. Então, ali o Denis mostra um pouco dessa fachada, onde tem o tijolinho, onde tem... E todo mundo vai aparecer, porque todo mundo se escondendo atrás da parede. O William já está até aí, o William da Inovatec vai conversar com a gente aqui. Então, tudo isso, vocês estão vendo toda a fachada da casa. Essa é a fachada que você vê quando está passeando pelo Jardim do Pessuto. A fachada do quarto é quando você entra em Casa Cor, você já consegue visualizar a fachada do quarto. Então, você está vendo, e do lado de lá, quando você passa pelo corredor central ali de Casa Cor, você vê a varanda. As pessoas que têm vindo visitar a sua casa, elas têm feito comentários, tipo, gostaria de ter isso? Perguntam quanto é que sairia exatamente assim no meu terreno? Elas perguntam os valores, se foi muito mais alto do que um valor de uma casa que não é sustentável. E perguntam dos materiais em si, elas ficam impressionadas que como é sustentável, esperavam ver outra coisa, por isso até que a gente brincou com a frase ali na fachada. Como que é a frase? Que uma casa não precisa parecer sustentável, ela tem que ser. Então, vai o estilo de cada um. Mas, bom, essa é uma questão importante, questão de custo. Efetivamente, eu gastaria mais para ter uma casa como essa, ou é o contrário? Inicialmente, sim, porque os materiais, em geral, alguns são mais caros, sim. Por exemplo, o que temos aqui que é mais caro? Por exemplo, essa esquadria de PVC ela é mais cara do que uma esquadria de alumínio comum. Por questão de norma acústica, ela consegue isolar mais a parte acústica da casa. Um vidro refletivo ele é mais caro que um vidro comum. Mas também ele impede que você fique gastando tanto com ar-condicionado. Então, a longo prazo, você tem uma economia. Exato. E antigamente a gente falava a longo prazo, eram muitos anos, então as pessoas se desanimavam. Hoje em dia já não são tantos anos. Questão de 3 anos você já recupera. Já recupera o que foi investido. Quer dizer, investir em placas solares também tem um custo inicial que se paga ao longo do tempo. Sim, inclusive as placas solares estão baseadas nesses 3 anos também. Muito bacana. Tem perguntas para você aqui, olha. Leonardo Tolentino, quais certificados a Casa Sustentável possui? Essa casa ela possui certificado Aqua, que é um certificado francês, e ele avalia não só a parte de projeto ou de obra, mas também o ser humano dentro do espaço. Ele une o meio ambiente com o ser humano. Sim, como a gente falou, até as plantas que são usadas aqui são avaliadas. Até as plantas. Além do certificado Aqua, bom, agora você deve participar de vários concursos com a casa, né? Deve levar as casas para os concursos. Exato. Tem que levar. E depois tem que contar para a gente, olha, ganhamos mais um. Ótimo. Marcos Moreira, os móveis são todos sustentáveis? Isso é importante. Sim. Eles não são reciclados, eles são recicláveis, porque eles são peças reaproveitadas de outros lugares e possuem materiais como, por exemplo, o metal, que pode ser derretido e feito novamente. Alguns materiais podem perder propriedades, mas aí quando a gente fala de questão estrutural, o metal talvez fique mais fraco em algum sentido. Mas nos móveis não, são tecidos baseados em materiais naturais, o tapete é de juta feito artesanalmente, então são materiais que conseguem ser aceitos e que aí depende do destino que você vai dar depois também. Sim, e de como você vai fazer essa triagem. Mas muito bacana que hoje a gente passou a entrevista com a nossa parceira de sustentabilidade, que é a FSC, e a gente falou um pouco sobre isso também, sobre ainda talvez não seja viável ter todos os móveis certificados, mas a busca muito, né? Mas a busca é importante. E quanto maior for a demanda, maior o número de fabricantes vai se preocupar com isso. Legal. Juan Santos, todo mundo que participa do grupo de Casa Cor, do grupo de TV Casa Cor. É um grupo super bacana que a gente tem nesse número de WhatsApp. São jovens profissionais, são estudantes e que escrevem todos os dias sobre decoração, arquitetura, design, paisagismo. É sempre muito bacanas as perguntas que eles mandam. O Juan pergunta que revestimento é esse que ela usou no fundo preto. E agora, qual será que é o fundo preto? Será que é esse? Juan, agora não sabemos qual é o fundo preto. Falei que era legal a pergunta, mas a gente não sabe exatamente. A gente já vai descobrir. Pergunta para a Mari. A Mari falou que no vídeo aqui parece... é que nesse vídeo parece... Então, isso daqui a gente falou, Juan, é uma chapa reaproveitada de aço. E aí tem o Aldaíris Nunes, que é de Pernambuco. Os eletrodomésticos também são sustentáveis, possuem consumo de energia reduzido? Sim, todos eles são obrigatoriamente celular. Celular, muito bom. Para quem não sabe, celular significa? Seria o que economiza mais, que é mais de acordo realmente com o meio ambiente. Muito
Bem, então tá aí, Aldair, são sim. Qual o grande desafio de mesclar estilos de arquitetura com a sustentabilidade? Tinha um desafio? Ah, sempre existe, porque é o que a gente estava falando, não tem uma gama tão grande quanto tem dos outros produtos. Então, você tem que ficar indo atrás e alguns produtos parecem sustentáveis. Por exemplo, um móvel de madeira, você acha que madeira é sustentável. Mas, de repente, dependendo da procedência e dependendo do tratamento que ela passou, pode ser que um móvel de outro material seja muito mais sustentável do que ela. Por isso que as pessoas se assustam. Mas você colocou metal, você colocou... Porque são mais sustentáveis, às vezes, do que outros que passaram por processos que não... Que tira um pouco, que tira a quantidade de pontos. Daqui a pouco eu vou conversar com o William deve saber tudo sobre isso. O William da Inovatec sabe tudo. Vai contar, sabe, o William sabe. Então, a gente vai conversar com ele também. Muito legal, Mari. Será que agora você vai ficar conhecendo? Porque no ano passado o teu ambiente já era bastante sustentável. Aliás, onde estão aquelas placas todas? Está no escritório. É? Logo, logo vai para algum projeto. Exato. Muito legal. Será que você vai ficar conhecida como arquiteta que trabalha sempre com sustentabilidade? Tomara que sim. Quem sabe, né? Eu acho muito bacana. É um título do qual você deve se orgulhar, não é? Com certeza. Pelo menos uma coisa é certa, você já aprendeu um montão sobre isso. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta? Cola aqui para... Não, ela vai substituir a plaquinha aqui. Oba! Vamos lá. O André Rodolfo, esse ambiente quebra o paradigma de que o verdinho é sustentável. Ótimo, André, adorei. Não é? É verdade. Com certeza. Pintei de verde, aí ficou sustentável. Não, isso mesmo. E o Marcos Moreira, ele pergunta se você sabe qual é o custo total dessa casa. Sei. Aqui é um pouquinho difícil falar de custo por questão das parcerias que ocorreram. Então, o que a gente gastou e o que ela realmente custaria. Mas a gente consegue chegar, questão de estrutura, de repente, algo em torno de 6 ou 7 por metro quadrado. E questão da casa pronta, próximo aos R$10.000 por metro quadrado. Mas pronta, assim, com esquadria, piso, revestimento, tudo. Então, uns 10 mil, mais ou menos, por metro quadrado. Um pouquinho menos. Mas... Qual seria o custo para uma casa não sustentável? Uma casa, uns 4 mil, 6 mil por metro quadrado, eu acho. Não sei, difícil de avaliar. Né? Depende muito do acabamento, né? Muito bem, então, mas boa pergunta, Marcos, porque acho que todo mundo deve estar assim, mas quanto será? Quanto será? O Aldair fala, o vidro também é reutilizado? Esse aqui é reutilizado? Então, a questão do vidro depende do lugar que ele vai ser destinado. O vidro consegue ser derretido e refeito novamente, mas alguns tipos de vidro, às vezes, você tem que usar a mesma modulação. Então, por exemplo, a casa será reutilizada, então tudo que está nela vai ser reutilizado. Essa casa vai ser reutilizada? Vai? Onde? Né? Agora é sua? Você vai remontar em algum lugar? Onde? A gente está decidindo ainda. Ou ela vai para Santos, ou ela vai para algum lugar do interior, a gente não sabe. Vamos acompanhar a casa, vamos junto com a casa. Onde ela for, estaremos juntos. Sabia disso? Sabia disso, assessora? A assessora está ali atrás. Falou, não quero aparecer hoje. Então, tá bom. Então, a gente vai mostrar onde essa casa vai ser remontada. Ótimo. Eles perguntam do vidro, porque o vidro da Boulangerie ele foi era um vidro que já foi usado em outro lugar, veio para cá. Isso pode acontecer. E o Marcos pergunta se esse vidro tem proteção. Tem. Ele é um vidro que a gente chama de refletivo, porque ele vem, de certa forma, um pouquinho espelhado e consegue neutralizar um pouquinho esses raios que entram do sol. Então, a gente tem aí essa proteção no vidro, sim. Uau! Tem mais perguntas? Hoje tinha tanta gente. Tem mais... Falou uma? Fala. A Mari vai falar, gente. A Mari vai falar. O Marcos Moreira, ele quer saber se o piso é colado à base de cola branca, isso se aplicaria se o ambiente fosse funcional. Muito obrigada, Mari. Vocês viram a Mari, gente? Sim, a ideia da casa foi realmente ser funcional. Aqui não funciona como um stand, simplesmente, um cenário. A casa é toda calculada para uma vida futura. Inclusive, a gente estava até reparando que a garantia de uma estrutura de madeira por lei é a mesma que uma de concreto, de metal, etc. E funciona assim. A única coisa é que, por exemplo, nós colocamos pouca cola para que ele seja fácil de soltar. Com pouca cola, você pisa às vezes e você vê que ele pode estar um pouquinho empenado ou algo do tipo. E não colocamos rejunte também, que às vezes para a limpeza pode ser que a pessoa queira fazer algum tipo de rejunte. Então, eu poderia ter um piso colado com cola branca? Teoricamente, sim. Ótimo, muito bacana. Vou começar a colar tudo os pisos lá em casa agora, vai ser tudo cola branca. Soltar, você me avisa. Colo de novo, né? Pelo menos é fácil. Muito bom.
Exatamente. Hoje tinha muita gente online, bastante gente, tanto no Facebook quanto no YouTube. Quero agradecer vocês que estão aí assistindo. Quero agradecer também quem compartilha o link, que dá like, porque isso nos ajuda a levar a TV Casa Cor para mais gente. A TV Casa Cor tem uma missão, que é mostrar o trabalho dos profissionais que fazem Casa Cor. Aqui em São Paulo, em todas as outras franquias de Casa Cor, no Brasil e fora do Brasil. A gente começou o programa falando com a Verônica, que é a diretora de Casa Cor Peru, e a Jessie D'Angelo, que é a decoradora lá. Então, nossa missão é essa, mostrar e valorizar o trabalho de quem faz Casa Cor. É trabalhoso fazer Casa Cor, então acho que tem que mostrar o trabalho deles. Então, obrigada a você que compartilha, obrigada a você que curte o link, porque assim mais gente fica. Quanto mais curtidas tem, mais gente recebe, é avisado que existe o vídeo. E se você assina o canal, também. Tem mais perguntas? Agora não tem mais perguntas, mas tinha um monte de gente. Olha, acho que a gente. Como que a gente faz? Nem sei se a gente encerra com o vídeo do Fernando. O William é o staff de hoje. Então tá bom, a gente tem uma entrevista. Bom, Mari, primeira coisa eu quero te parabenizar, te agradecer de novo pela tua presença em Casa Cor esse ano, te parabenizar muito pelo trabalho que você fez, que é bem importante. Espero que as pessoas mandem perguntas para ela, pelo nosso número de WhatsApp, pelos comentários aqui. E também no seu Instagram, de repente. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Estúdio Mariana Crego. Estúdio Mariana Crego. Então, você encontra a Mariana, ela pode falar direto com ela. Nós vamos continuar dentro da tua casa, aqui comendo bolo. Tá quentinho, tá gostoso aqui dentro. É verdade, tá quentinho aqui. E a gente está lá fora, tá frio. Quantos graus, hein? Não sei. A Júlia já vai olhar. Mas está frio. Esfriou muito em São Paulo. Está dando certo, então, o nosso isolamento. Super isolamento, super. E olha que a gente está mantendo essa porta aqui aberta. Está rolando ainda o desafio do dia, valendo Revista Arquitetura e Construção, Minha Casa e o Anuário da Casa Cor São Paulo. A gente vai continuar aqui. Nós vamos conversar, nós vamos mostrar a entrevista que a gente fez com o Fernando da Ecaplan, que é responsável pela gestão de resíduos aqui de Casa Cor. Você já conhece o Fernando. Ele mostra no infográfico como é que o trabalho dele foi desenvolvido em Casa Cor e fala também sobre a desmontagem, ou seja, para onde vão essas madeiras. Essa casa a gente já sabe, mas tem outros ambientes que vão sendo desmontados, isso nunca vai para descarte. Pode ir para a tua casa, de repente, quem sabe, quem sabe. Muito bem. E, na volta, a gente vai conversar com o William da Inovatec, que fica aqui 24 horas por dia. Então, ele é o nosso... Praticamente, mora aqui. Então, a gente vê essa entrevista com o Fernando e depois a gente volta. Acho que já vai ter acabado o bolo quando a gente voltar. Vamos ver, vamos ver. Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada, viu, Mari? A gente vem falando de sustentabilidade na Casa Cor e essa